A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Eu sou Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical que usa o material da editora Betel. E nós estamos aqui no segundo trimestre de 2025, na reta final do segundo trimestre de 2025, onde falamos durante todo esse trimestre sobre a mordomia cristã. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a lição de número 12, trazendo algumas informações para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo e junto com seus conhecimentos, possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Esse material que nós estamos usando foi elaborado pelo nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira em Palmas, Tocantins. Então, o nosso pastor Amarildo, que nos abençoou durante esse trimestre com esse material tão elaborado, tão abençoado por Deus, que tem nos ajudado a compreender as verdades bíblicas sobre a mordomia cristã, sobre a liberalidade cristã, sobre a solidariedade, sobre a generosidade, que nós temos tanto aprendido aqui durante esse segundo trimestre. Se você está chegando nesse canal a primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o joinha aí, curta o comentário, faça um comentário, fique à vontade, meu. Participe conosco desta aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E se você puder, entre no site da editora Betel, procure adquirir a sua revista ali pelos canais oficiais da editora, para que você possa participar também desta aula para a honra e glória do Senhor. Então a lição de hoje é a lição 12 e ela traz como título a igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis, né? Então é a igreja e os necessitados. Nós temos o chamado de Deus. Deus chamou a igreja e uma das funções da igreja é justamente cuidar daqueles que estão passando por necessidade. E aqui já destaco para o seu aluno, necessidades de qualquer âmbito ou de qualquer área da vida, seja necessidades físicas, financeiras, materiais, de alimento, seja necessidades espirituais, para que a igreja trate, cuide dos oprimidos, dos que estão nas trevas, seja necessidades emocionais, que a igreja trate, cuide daqueles que estão em depressão, ansiedade, seja qual for a área que a pessoa esteja vulnerável, seja qual for a área que a pessoa esteja passando por necessidade, a igreja tem o chamado de Deus, tem a responsabilidade de fazer o cuidado, de trazer um alívio, de trazer o bálsamo, de trazer uma solução ali para aquela pessoa. Se for possível, definitiva, mas se não for, pelo menos uma solução ali temporária, paliativa, para que aquela pessoa saia daquela situação mais aguda. Então esse é o chamado da igreja. E a gente entra no contexto áureo que nosso comentarista coloca, é o texto de Hebreus capítulo 13, verso 16, onde ele vai dizer: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, meu irmão, faz parte, olha o que Deus se agrada, é da nossa beneficência, é da nossa comunicação, é a nossa preocupação em saber, comunica aos santos as suas necessidades, fale, busque saber as necessidades dos seus irmãos, ajude, comunique, preste atenção, doe, abra mão de alguma coisa, sacrifique alguma coisa de sua para poder ajudar o irmão, para socorrer o irmão. São essas coisas, esses sacrifícios, essas atitudes que agradam o coração de Deus. Destaque isso para o seu aluno. Temos a verdade aplicada. Ele vai falar atenção e cuidado integral com o ser humano
devem fazer parte dos valores do discípulo de Cristo. Então chama atenção para vocês, chamar a atenção dos seus alunos em algumas palavras aqui. Atenção e cuidado integral. Atenção, meu irmão. Fique atento aos seus irmãos que estão ao seu lado. Atenção, procure saber, meu. Procure observar como está agindo o seu irmão, se mudou o comportamento, se está faltando aos cultos. Procure se achegar, procure ter uma intimidade para você saber se ele está passando por alguma necessidade. E aqui a gente tem o cuidado integral também. Todas as áreas, meu irmão. Observe o comportamento. Você está junto, você está numa classe, você está na igreja, você está ali com a pessoa do seu lado, assistindo um culto. Você consegue perceber com um pouquinho de atenção se aquela pessoa está mais emocionada, se está numa situação mais fechada, se está triste, se está chorosa, se está alegre. Nós temos condições de perceber. Quando a gente quer, a gente consegue. O Espírito Santo nos toca para você perceber e perguntar: meu irmão, está tudo bem? O irmão está passando por alguma necessidade? Isso é caráter do discípulo de Cristo mesmo. Destaque isso para o seu aluno. Nós não podemos ser indiferentes ao nosso irmão que está ao nosso lado, lutando as nossas guerras, alistado no exército de Cristo como nós. Não se pode ser indiferente. A indiferença tem que cair por terra em nome de Jesus. Nós precisamos estar atentos. Olha o que o nosso comentarista fala, meu. A atenção, tenha atenção aonde você congrega, aonde você mora, veja o seu vizinho, esteja ali atenção no que você está fazendo, para que você possa perceber alguma necessidade, entende? Não é curiosidade pela vida dos outros, mas existem situações que você consegue perceber. A notícia chega, o irmão está passando por um luto, o irmão está passando por um período de desemprego, seja o irmão da igreja ou seja uma pessoa, um ímpio. Se você puder ajudar, ajude, faz parte do caráter cristão. Nós temos que ajudar os domésticos da fé, mas também ajudar os que estão fora. É uma forma de pregar o evangelho quando você socorre, meu. Então aqui é claro que atenção e cuidado integral em todas as áreas, meu. Você pode às vezes ajudar numa contribuição financeira, você pode ajudar às vezes ouvindo, né, sendo um canal de desabafo para aquela pessoa e aconselhando com a palavra de Deus, levando um bálsamo através da palavra. Então temos que ter atenção e cuidado. Destaque isso para o seu aluno aí. Não podemos ser indiferentes, entrar na igreja, sair da igreja, entrar da rua, sair da rua, como uma pessoa que só olha para o seu próprio umbigo. Observe, perceba no seu trabalho, no seu colégio. Dá para perceber com um pouquinho de atenção se nossa pessoa que está ali próximo da gente precisa de alguma ajuda, de alguma motivação, não sei, de alguma forma que você possa ajudar aquela pessoa. Faz parte do caráter cristão. Destaque isso no seu aluno. E aqui eu chamo a atenção também com o ser humano. Destaque isso para o seu aluno. Pode parecer bobo, mas nós estamos vivendo uma época, meu irmão, que nós estamos passando uma linha limite muito perigosa. Estamos cuidando mais de animais, dos pets, do que do ser humano. Estamos vivendo uma inversão de valores da assistência beneficente. Você vê muitas pessoas agora cuidando mais de animais, pegando animais na rua para cuidar. Não estou dizendo que isso é errado de maneira nenhuma. Se você tem condições, cuide sim, faz parte. Mas muitas das vezes a pessoa investe no animal, dá tudo de melhor para o animal e tem um ser humano, uma vida, uma pessoa pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário, e ele deixa à toa, que ele deixa na míngua, no frio, se preocupa em comprar roupinha, cobertor para cachorro, caminha para cachorro, mas não lembra de um mendigo que está na rua passando frio. Sabe, não socorre alguém que está na rua, um ser humano pelo qual Cristo morreu na cruz também. Cristo não morreu na cruz por cachorro, papagaio, não. Cristo morreu na cruz por ser humano, para livrar a alma do homem do inferno. Então, para esses, nós temos que ter a nossa prioridade. Destaque isso para o seu aluno, meu irmão. Olha aqui a verdade aplicada, atenção e cuidado integral
para o ser humano. E agora nós ainda estamos vivendo uma aberração, que as pessoas agora estão cuidando de crianças robô, o tal do bebê reborn aí. Quantos estão gastando dinheiros absurdos para comprar bebê reborn, meu irmão? Com um monte de criança nos asilos, nos orfanatos, aí para ser adotada, meu irmão. Com um monte de idosos nos asilos para ser socorrido. E pessoa gastando 3 mil, 5 mil em bebê reborn. Que absurdo é esse? Onde nós vamos parar? E nesse ambiente, os cristãos indo junto, meu irmão. Não, nós fomos chamados para ajudar e socorrer os seres humanos que Cristo morreu na cruz por ele. Parece bobo quando a gente fala cuidado com o ser humano, mas estamos vivendo uma inversão de valor, que o ser humano está ficando na terceira, na quarta categoria. Cuidam mais de pet, cuidam mais de carro, cuidam mais de casa, cuidam mais de coisas perecíveis e esquece o ser humano. Infelizmente estamos vivendo isso, mas na igreja evangélica, na igreja de Cristo, nos verdadeiros cristãos que serão arrebatados no arrebatamento, que ouvirão o som da trombeta, essa situação não pode chegar. Nesses cristãos a gente tem que manter a generosidade, a benevolência, conforme a igreja primitiva fazia pelos seres humanos. Então destaque isso para o seu aluno aí. Amém? Glória a Deus. E aí o texto de referência. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas eu gostaria de destacar o verso 2, o 3 e o 4. Se você puder, faça essa leitura do verso 2, 3 e 4 para os seus alunos dentro da sala. Vai dizer assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Paulo está falando aqui sobre a igreja da Macedônia. Ele está dando a igreja de Macedônia como exemplo para a igreja de Corinto. E está falando para eles o seguinte: lá em Macedônia, a igreja de lá estava passando por grandes tribulações e estava com problemas, estava sendo perseguido, mas houve abundância na alegria deles para socorrer. Eles eram pobres, profundamente pobres, mas também a riqueza abundou na sua generosidade. Mesmo na pobreza dele, eles socorreram os irmãos. E aí depois ele vem: porque segundo o seu poder, que ele mesmo testifica, e ainda acima do poder deram voluntariamente. Olha isso aqui, meu. A igreja tinha todos os motivos para dizer: Paulo, não dá para a gente ajudar. Nós estamos perseguidos aqui, nós não temos nem pra gente. E eles podiam dar todas as desculpas e seria plausível. A pessoa ia dizer: não, realmente não tem como. Mas essas pessoas aqui, esses crentes, tinham uma chama, tinham um coração tão voluntário, um coração tão enraizado em Deus, que eles sabiam o pouquinho que Deus está dando hoje pra gente, dá pra gente comer e dá pra gente ajudar. Amanhã o Senhor provê. Então eles não ficavam guardando o pouquinho porque tinha que guardar para a semana que vem, não, meu. Eles pegavam aquele pouquinho e ia lá e comia, usava para eles e dava para os outros. E o Senhor ia acrescentando pouquinho em pouquinho de hoje, o pouquinho em pouquinho de amanhã, e comia eles e comia os outros que eles ajudavam. E assim o Senhor foi sustentando, meu irmão. E muitas das vezes, acima até do que eles podiam, pessoas passando por situação pior, eles abriam mão e davam para o outro. Então aqui, meu, destaque isso, esse comportamento da igreja de Macedônia tem que constranger o nosso coração nos dias de hoje também. Quantas vezes a gente pode doar, meu? A gente está numa situação melhor, você pode doar mais coisas, ser mais tranquilo. Aí a pessoa vai lá, dá 1 quilo de alimento lá na ceia, uma vez por mês ele bota 1 quilo ali e diz: já estou contribuindo, já estou tranquilo. Meu irmão, que é isso? Olha, acima do seu poder deram voluntariamente. Olha a igreja aqui, meu irmão. Paulo está usando essa igreja de exemplo para outra. Será que a minha vida é exemplo para alguém nessa parte da generosidade, da abundância? E aí ele vem para o versículo 4, aí destaque ele para os seus alunos: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para os santos. Sabe o que ele está falando aqui? O pessoal pedia: Paulo, a gente quer ajudar, Paulo.
Dá uma oportunidade, me dá esse privilégio, a graça de Deus de poder ajudar alguém. Olha que coisa linda a igreja de Macedônia fazia. Eles pediam com muitos rogos: me diz como é que eu faço, quem está precisando, Paulo, avisa aqui para nós. Nós temos fome e sede de ajudar, nós temos alegria em compartilhar do pouquinho, porque sabemos que Deus, Ele abençoa, Ele prospera, Ele vai garantir o nosso amanhã, e nós vamos ajudar, nós vamos ter a graça de ajudar o ser humano, a criação do Senhor, a coroa da criação de Deus, meu irmão. Destaque isso para o seu aluno. Você tem perguntado? Olha, nós falamos lá, atenção, aí ele vem dizer pedindo. Tu já chegou no teu pastor e perguntou: meu pastor, quais são as famílias necessitadas aqui? Que a igreja dá cesta básica. Aí o pastor vai te dar uma lista, 10 famílias, nós damos cesta básica. Tu faz o seguinte: pastor, eu vou dar R$100 para cada cesta básica. Para quê? Para que a pessoa tenha dinheiro para comprar proteína, meu irmão. Porque na cesta básica vem fubá, vem açúcar, vem arroz, vem feijão. Mas às vezes a pessoa não tem o ovo, não tem a carne, não tem o gás para fazer a comida. Então você vai lá e vai completar, vai fazer uma coisa completa. Mas já perguntou alguém? Alguma vez, se tem algum pastor nos assistindo aí, alguma vez a ovelha do seu rebanho veio te perguntar: pastor, quais são as famílias que vocês estão ajudando, que eu quero ajudar também? Qual foi a vez que algum cristão foi lá e perguntou: qual é a irmã que a gente pode ajudar? Como Macedônia fazia? Então, destaque isso para o seu aluno aí. Muitas das vezes a gente pode completar a ajuda. Era isso que eles estavam fazendo. Paulo, o que eles estão precisando? Qual é o foco? O que eles estão passando aí? E depois a gente vai falar sobre a igreja primitiva, que eles procuravam fazer que ninguém tivesse necessidade. Não era resolver um probleminha. Eles procuravam ajudar para que a pessoa saísse da necessidade. Era assim que eles faziam, para que a pessoa suprisse. Ou seja, a pessoa está passando por uma luta, desempregada. Além de doar a cesta básica, eles iam lá: tu trabalha com o quê? Como é que o irmão vive? Eu vou arrumar um serviço. Vou botar ali para que o irmão saia da necessidade e possa ajudar outro. Muitas das vezes, nós podemos mudar a história da vida de alguém com uma informação, com uma ajuda, muito melhor do que às vezes uma cesta básica. Às vezes você tomar conta, saber, você tem uma oportunidade de arrumar um emprego muito bom para aquela pessoa e ela ficar com condições de ter o seu salário e poder ajudar alguém. Mas tem que saber, tem que comunicar, tem que ter atenção, tem que perguntar, tem que se envolver, tem que ter vontade de ajudar, meu irmão. Não é entrar na igreja e sair de um minuto para o outro, de cabeça para baixo, e não quer nem saber de quem está do lado. Deu a bênção apostólica, você baixa a cabeça e some. Não é assim que o crente faz, não, meu. O crente tem que comunicar, tem que perguntar, tem que observar, tem que conhecer, para poder ajudar aqueles que estão próximos. Às vezes uma informação, meu irmão. Uma informação de um médico, uma informação de um advogado, você muda a história de alguém. Uma informação, às vezes, de uma pessoa solteira para o outro, para poder se casar e formar uma família. Às vezes você conhece alguém crente que está sozinho e não fala para o outro, meu irmão, não apresenta. E aí a pessoa fica todo mundo sozinho, sofrendo, tendo necessidades emocionais, e você pode suprir com uma informação. E às vezes a pessoa não faz, porque não se interessa. Você já tem, está tranquilo, o outro é que se lasca. Não é assim que crente trabalha, não, meu irmão. O crente pede, procura informação para poder ajudar em todos os aspectos mesmo da vida do outro irmão. Então, guarde isso aí, destaque para o seu aluno. Vamos para a lição, introdução. A Bíblia vai dizer aqui, a nossa revista vai dizer que a cristão expressa. Olha o que Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Preste bem atenção nisso aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Então você, meu irmão, que acha que tem muita fé, mas não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém, não pergunta nada, não bota em obra, não bota em prática, não evangeliza, não faz nada, você não tem fé nenhuma. Deus não está se agradando de tu, porque a Bíblia não se contradiz, meu irmão. Então, se eu tenho fé e não expresso ela em obras, o que acontece? Ela é morta. E se ela é morta, eu não agrado a Deus, porque Deus
não se agrada de fé morta. Quem tem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então preste bem atenção. Está colocando em prática a tua fé? Está colocando? O que tu está fazendo? O que você faz para a sua fé ser em prática? São só palavras? Você tem atitude? Você ama o seu próximo? Você ama o próximo como a ti mesmo? Né? Qual é a obra? O que tu tem feito? Qual foi a última pessoa que tu ajudou? Qual foi a última pessoa que tu mudou a história? Que tu deu um diferencial? Que tu fez alguma coisa para ajudar e tirar? Não é um paliativo, meu irmão. Ah, eu tô com fome, não tem nada, toma aqui um café da manhã. Isso aí ajuda. Mas eu tô dizendo mudar a história da pessoa. Dar uma informação, arrumar um emprego, ajudar, fazer alguma coisa que aquela pessoa carregue aquela informação, aquela atitude sua pro resto da vida. Para todo lugar que ela for, ela dizer, teve um irmão que veio aqui e fez isso por mim. Qual foi a última vez? Teve um irmão que foi lá no hospital e orou pelo meu pai, e o meu pai se converteu antes de morrer e foi salvo. Olha aí, a mudança de vida na vida de alguém por causa da atitude de uma pessoa que se desprendeu em ajudar. Olha aí. Isso é a fé que agrada ao Senhor. E nós precisamos ser comprometidos. Não é uma vezinha não, meu irmão. É durante toda a caminhada. A igreja primitiva ajudou toda a caminhada, todo o tempo. Temos que fazer comprometimento. Isso vai expressar nossa fé com a palavra, comprometimento com a palavra, para poder ajudar aos mais necessitados. Destaque isso, a igreja é um hospital espiritual, emocional e físico. Destaque isso para o seu aluno. Aí a gente entra no capítulo 1, o exemplo das igrejas da Macedônia, que nós estamos falando aqui. Para os crentes da Macedônia, seguir a Jesus incluía abraçar a causa de outros cristãos. Então eles procuravam ajudar, como nós já falamos, perguntavam que podia. Por quê, meu irmão? Porque essas pessoas tinham a gratidão pelo evangelho de Cristo que mudou eles, que arrancou eles da mão do diabo, das trevas, dos maus comportamentos. Eles eram tão gratos a Deus, e Deus cuidava deles, se preocupou com eles, levou o apóstolo Paulo para falar para eles lá. Então eles tinham toda essa gratidão. Nós já falamos sobre isso na aula passada, sobre gratidão, tudo que a gente tem que fazer nessas aulas anteriores, porque as mulheres atuavam por causa do que Cristo tinha feito por elas. Gratidão. Nós falamos isso aqui na aula passada. E isso era o que movia o coração da igreja macedônia também. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.1 ele vai mostrar: Deus é generoso, a igreja é generosa. A igreja deve ser um farol que brilha na densa escuridão de um mundo egoísta, onde os cristãos trabalham para socorrer os necessitados. Meu irmão, preste bem atenção. O egoísmo é do diabo. O egoísmo leva a gente a viver nas trevas. O egoísmo mostra que você não confia em Deus para te prosperar, para te abençoar. Você está em desobediência. O egoísta está em desobediência. O egoísmo é uma obra da carne. Os egoístas não herdarão o reino dos céus, porque o egoísmo é completamente antagônico com os princípios cristãos. Olha o que Jesus fez. Se esvaziou da sua glória, de tudo que ele tinha, todo o seu conforto, toda a sua glória. O céu é a casa dele, todo mundo glorificando ao Senhor, tudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele se esvaziou e se entregou voluntariamente para nos salvar, completamente oposto ao que o egoísta faz. O que o egoísta faz? Guarda para ele, para acumular. Não, eu tenho que guardar para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Eu tenho que guardar. Não sabe nem se vai amanhecer o dia vivo. E guarda, enquanto o irmão está passando fome do lado dele hoje, meu irmão. Tem algum problema hoje, ele tem como ajudar. Esse que é o grande problema. Eu e você precisamos aprender a abrir mão. Deus é generoso, a igreja tem que ser generosa, meu irmão. Então nós temos que aprender isso. O que servia de desculpa para muitos, para a igreja de Macedônia, era um estímulo, era uma motivação.
O que para muitos seria dizer, não tenho, não sei, não faço, não conheço, não tenho, eles eram a motivação deles. Nós estamos sofrendo, nós vamos envergonhar o inimigo, nós vamos usar aqui para nós, vamos ajudar. Olha, meu irmão, que coisa linda. Ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa, ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. Destaque isso para o seu aluno. Nós sempre temos como ajudar de alguma maneira para mudar a vida, melhorar, apaziguar, trazer um bálsamo na vida de alguém. Então é isso aí que a gente precisa entender e servir no nosso coração. Não use de desculpa, meu. Pega a dificuldade, pegue a luta e sirva de motivação. Você tem 1 quilo, coma meio quilo e o outro come meio quilo. Entende? Que amanhã o Senhor vai prover também para você e para o outro. É assim que nós fazemos. Não fique preocupado, eu só tenho 1 quilo, o que eu vou comer amanhã? Divida hoje, porque o seu 1 quilo é muito para quem não tem quilo nenhum. O seu 1 é muito para quem tem 0. Entende? Então destaque isso para o seu aluno aí. No tópico 1.2 ele fala alegria em meio à tribulação. Os irmãos macedônios não deixavam que as adversidades que estavam enfrentando impedissem a sua contribuição aos crentes de Jerusalém. Preste bem atenção nisso aqui, meu. Alegria em meio à tribulação. Eles eram gentios, não eram israelitas. Foram alcançados pelo ministério de Paulo de pregar aos gentios, aos que eram fora de Israel. O que acontece? Eles estavam ajudando aos israelitas que eram muito difíceis de lidar com as pessoas de fora, que não gostavam dos estrangeiros, que achavam que Deus era só para eles, que a lei de Moisés era só para eles, que tudo era para eles, que só eles eram santos, que só eles serviam. Mas Deus queria formar Israel para ser referencial para as outras nações, para ser uma locomotiva, puxar as outras nações para caminhar com Deus. Então eles tinham dificuldade de entender isso e não gostavam dos estrangeiros. Mas os macedônios não usaram isso de desculpa para dizer, não, nós não vamos ajudar não, vamos ajudar entre nós aqui macedônios, entre nós aqui no nosso gentil aqui, dessas cidades nossas aqui. Mas eles falam, não, vamos ajudar Jerusalém, eles lá que são os crentes que estão precisando, vamos ajudar lá, nós estamos no sufoco aqui. Mas a alegria de ajudar animava eles a vencer as tribulações. Às vezes, meu irmão, o que falta para você vencer essa guerra que você está vivendo é justamente ter comunhão com o seu irmão, porque a Bíblia diz que quando os irmãos estão em comunhão, há uma unção que vem diferente do céu. E às vezes para você ser curado, para você ser liberto, para você ser próspero, para Deus trabalhar na sua vida, na sua família, na sua casa, às vezes o que está faltando é a unção derramada quando nós amamos o próximo. Então você vê que a igreja tinha prazer em ajudar, porque sabia que estava ajudando aos cristãos, o grupo, o corpo de Cristo, e sabia que com essa ajuda Deus ia prosperar eles e Deus ia prosperar os que estavam recebendo também, porque Jesus falou que é melhor dar do que receber. Então isso servia de motivação e não de desculpa. Por quê? Porque Deus tinha o coração deles em gratidão. Como eu já falei, Deus mandou o apóstolo, o evangelho chegou lá, eles entenderam que estavam indo para o inferno, que estavam sem salvação, que aquilo ia levar eles, aquelas práticas iam levar eles para a perdição. Eles entenderam o sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício do Senhor em preparar homens para levar a notícia lá. Então eles tinham essa gratidão, o coração deles era de Deus e eles tinham prazer em fazer o que Deus gosta. E muitas das vezes, meu irmão, nós não ajudamos, nós não fazemos, nós não amamos o nosso próximo, porque nós não estamos com o nosso coração em Deus. O nosso coração está no dinheiro, nos avarentos. Por isso Jesus falou, não dá para servir a 2 senhores, ou tu serve a Deus, ou tu serve a Mamão, as riquezas. Jesus igualou as riquezas como Deus. 2 caminhos, ou você vai para Deus, ou você se trava nas riquezas terrenas, vive para elas e não serve ao Senhor e não alcança salvação. Por isso, eles tinham alegria em meio da tribulação. Não deixe, meu, a dificuldade servir de desculpa, não. Use
dê, distribua, procure ajudar, tu vai ver como vai melhorar. Até você passar por essa luta aí fica mais fácil. Quando você percebe que mesmo na dificuldade tu ainda dá um abraço, você ainda dá uma palavra, tu tá sofrendo, pegado, mas alguém chega, você diz, Jesus é bom, Jesus te salva, Jesus cura, tá cuidando de nós, vai melhorar, vai passar, meu irmão. Você podia dizer, não posso falar, eu também tô na luta, também tô tremendo. Quantas das vezes a gente tá num sufoco, às vezes vai no mercado ali na continha e chega lá alguém e fala, pô, compra um negócio pra mim também. Aí você pensa, meu Deus, eu já não tenho para mim, a pessoa veio pedir, mas você vai lá, abre mão, em vez de comprar 2 latas de leite, você compra uma só e dá a outra pro irmão. Aí você sai de lá alegre, porque teve a oportunidade de alegrar o Deus que você serve, meu irmão, e tu sabe que Deus se alegra com isso. Não tá te segurando por quê? Deus tem poder para prover para você e para o próximo. Abençoe, seja generoso, lance o pão sobre as águas. Quando muito você vai encontrar aquele que espalha, aquele que abre mão, ele vai ser muito mais acrescentado. Quem rega é regado, meu irmão. Tu rega o irmão, Deus rega você, a gente vai prosperando junto para a honra e glória do Senhor. Esse é o princípio cristão. Destaque isso para o seu aluno aí. No tópico 1.3, ele vai falar ajudando e sendo ajudado, né? A atitude liberal dos macedônios reflete a confiança que eles tinham em Deus, que Deus ia suprir a necessidade deles ajudando a dos outros. Então aqui é um ponto importante, porque o avarento ele não confia em Deus, ele se preocupa em prover o dele. Então ele guarda, ele acumula e muitas das vezes nem usa mesmo. Tu já reparou, já conheceu pessoa assim? Tem um monte de sapato, tem um monte de roupa, tem um monte de agasalho, um monte de edredom, um monte disso. Aí ele vive, aí quando morre, aí a família vai lá e diz, poxa, esse aqui ele nem usou, esse aqui ele nem usou, isso aqui nem usou. Já viu pessoa assim? Por quê? Acumulou, que nem ele mesmo tinha condição de usar. Por isso João Batista vai dizer, aquele que tem 2 túnicas, dê uma, meu. Você vai usar as 2 túnicas ao mesmo tempo? Tu vai usar 15 pares de sapato ao mesmo tempo, se só tem 2 pés, meu irmão? Então preste bem atenção. Você muitas das vezes não confia que o Senhor vai dar a vitória, que o Senhor vai prover e fica acumulando. E aí os que não confiam em Deus não herdarão o reino de Deus, meu. Não conhece o Senhor, não confia, não descansa, então fica difícil, hein? Isso é avareza. Você fica acumulando para poder ter para o dia de amanhã. Quer dizer, você não confia que Deus no amanhã vai mandar o maná. O que acontece? Apodrece. Foi isso que aconteceu lá no deserto. Deus falou, vou mandar o maná todo dia. Só pegue para o dia de hoje. Aí o que acontecia? Não, vou pegar para amanhã, para depois da manhã, para garantir. E o que o Senhor fazia? Mandava o bicho ir lá, apodrecia tudo e a pessoa não comia nem para hoje e nem para amanhã. Então, temos que entender isso. Para comer com a bênção, temos que confiar. Amanhã Deus provê. Hoje eu tenho 1 quilo, separo metade para o meu irmão. Amanhã Deus vai prover alguém para separar metade para mim. E nós vamos assim. Daqui a pouco o Senhor muda tudo. Assim nós temos que perceber, assim nós temos que fazer. Ajuda e sendo ajudado. A graça de Deus derramou sobre os crentes da Macedônia, fez com eles insistissem com Paulo para contribuir e fizeram isso além do que podia. Isso aqui é muito lindo. É a graça de Deus, meu. Graça, você ter a presença do Senhor, favor imerecido, entendeu? Isso é a graça. Deus nos abençoa sem a gente merecer, meu irmão. Essa é a graça do Senhor. Por causa da graça, eles abençoavam até com mais do que podiam. Só para ter o prazer, ter a alegria de saber que alguém estava sobrevivendo, alguém estava deixando de passar fome pela ajuda deles. Então, eles insistiam em ajudar. Não era Paulo que insistia com ele. Isso aqui é muito lindo. Não era Paulo que insistia com ele para eles ajudarem, não. Eram eles que insistiam com Paulo para poder ajudar. Olha que coisa, meu. Às vezes o pastor fica lá horas e horas, dá oferta, meu irmão, ajuda o irmão, por favor, dá o dízimo, faz isso, faz. É uma luta para arrancar
para o irmão doar alguma coisa para arrancar o dinheiro do bolso do irmão, parece que tem um escorpião lá dentro. Nessa época aqui, os irmãos insistiam com o líder. Paulo, eu quero ajudar, como é que eu faço? Aonde eu vou? Como é que tá? Quem a gente pode ajudar? Fala. Quem tá precisando? Que hora tu vai vir? Que dia você vai passar aqui? Nós vamos fazer a coleta para tu levar. Olha isso, meu. Tem que servir de estímulo para nós. Então a gente fecha o capítulo 1 falando que a igreja deve ser o farol que brilha na densa escuridão de um mundo egoísta. Você já viu esse farol no mar? A escuridão é total, meu irmão. Fica uma lâmpada lá guiando, os navios, para os navios saber para onde tem que ir. A igreja é justamente isso. O mundo jaz no maligno. Não espere do mundo não, meu irmão. O mundo é de mal a pior, jaz no maligno, tá indo de mal a pior. É egoísmo, é unilateral, é todo mundo olhando pro seu umbigo, ninguém quer saber dos outros. Muito pelo contrário, quer usar o dos outros, quer tomar o do outro. Eles não ajudam, eles não vivem só do deles não, eles ainda tomam dos outros. É totalmente ao contrário do que nós fazemos. Então, mas a igreja tem que ser o referencial. Não podemos deixar essa densa nuvem negra entrar na igreja e apagar essa diferencial que a igreja tem de ajudar o próximo. Preste bem atenção, não é só na cesta básica não, hein? Em todos os aspectos, não esqueça disso, meu. Lembre-se disso. Vamos lá, capítulo 2. A igreja cristã, lugar de acolhimento. Meu irmão, a igreja é hospital. Não tem como. Do mesmo jeito que causa uma confusão quando um hospital não atende um doente, nós na igreja não podemos deixar de atender os necessitados. É acolhimento, meu. A igreja não é para viver ali 2 horinhas de culto, abriu, acabou e fechar e ir embora, não. A igreja é acolhimento, tem que estar pronta, tem que ter estrutura para chegar o desamparado, para chegar alguém necessitado. Você precisa ter um suporte dentro da igreja para não deixar essa pessoa voltar com as mãos vazias. Jesus nunca liberou ninguém com mão vazia, meu irmão. A igreja tem que ser local de acolhimento. Olha aí, a igreja primitiva partilhava o que tinha para que não houvessem necessitados. Olha que coisa. Eles procuravam a partilhar para suprir, para extinguir a necessidade. Não era para dar um negocinho hoje e amanhã a pessoa se vira sozinha, como muitas igrejas fazem. Não, toma aqui 1 quilo de arroz e feijão e se vira depois lá, não volta mais aqui não, só para você não dizer que não levou nada. E depois acaba o arroz, acaba o feijão, a pessoa vai ter fome de novo. A igreja primitiva socorria para que não houvessem necessidade. Eles supriam tudo ali na maior forma possível para que todos pudessem ter tudo que precisava ter todos os dias, não tivesse necessitado entre eles. Isso aqui é muito lindo. Vai falar do Barnabé que vendeu a sua terra e colocou tudo nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem o dinheiro ali, comprassem as coisas, para que não houvesse necessitado. Entende isso? Então, é aquilo que eu falei. Muitas das vezes nós temos que formar, informar, fazer uma atitude que tire a pessoa daquela condição de pedinte, que mude a história daquela pessoa para que ela passe a ajudar também. E muitas das vezes a igreja só se preocupa em suprir, em botar um paliativo ali para que passe um pouquinho. Mas a gente tem que procurar a suprir. Se não der, não tiver jeito, você faz só um pouco mesmo. Mas se você for possível, a gente tiver interesse, muitas das vezes a gente consegue resolver o problema da pessoa e mudar a história de alguém. Destaque isso para o seu aluno aí. A igreja é exemplo do amor de Deus. Certamente a principal missão da igreja é proclamar o evangelho a toda criatura. Mas isso não tira a responsabilidade do cuidado com os pobres, com os necessitados. Deus instituiu a igreja para que se pudesse se reunir, adorá-lo, contribuir e socorrer. Então preste bem atenção. Amor de Deus, né? Amor de Deus não foi só com palavras. A Bíblia diz que ele prova o seu amor com Cristo na cruz do Calvário. Atitudes, né? Então, muitas das vezes, você quer pregar o evangelho por faminto.
para aquele que está desesperado e não tem emprego? Primeiro você tem que resolver a necessidade. Não adianta você falar de evangelho, falar de coisas bonitas ali da palavra do Senhor com a pessoa no desespero. Primeiro tem que resolver a necessidade. Tá entendendo? Tem que tratar, tem que cuidar. Depois você prega. Porque aí a pessoa vai ter condições de ouvir e de aprender o que você está falando. Não adianta eu chegar na pracinha pro bêbado e dizer: Jesus te salva, Jesus te cura, te liberta. O cara tá bêbado, não tá ouvindo nada que você está falando. Você está lançando pérolas aos poucos. Pega aquela pessoa, leve para um centro de recuperação, deixa aquele porre passar, aquela embriaguez passar. Depois que você tratar aquela pessoa, ver qual é o problema, o que levou ele para aquela situação, aí você começa a entrar com a palavra, começa a repreender os demônios que estão ali levando ela para aquele vício, e aí devagarinho você vai mudando a história daquela pessoa. Não adianta evangelizar bêbado, drogado, a pessoa está ali naquele momento do vício, está servindo para nada. Você tem que tratar ela. Isso é socorrer, é acolher aquela pessoa para depois você pregar. Primeiro você limpa, você tira ali, depois você prega, meu irmão. É assim que a gente tem que fazer. E muitas das vezes a gente não tem o cuidado de acolher, e aí proclama o evangelho, prega um evangelho só teórico, mas não tem atitudes que mudam a história. E aí o que acontece? A pessoa não vem para Cristo, não funciona. Primeiro Jesus resolve o problema e depois prega, depois orienta. O endemoniado de Gadara, primeiro Jesus libertou, primeiro Jesus limpou, primeiro Jesus vestiu, primeiro Jesus deu de comer, primeiro Jesus fez tudo o que ele precisava. Quando ele estava em perfeito juízo, quando ele estava todo aplumadinho, aí Jesus falou: não me segue. Aí Jesus deu a palavra: não me segue não, vai para sua casa, seja um missionário, vá pregar o que eu fiz com você. E aí agora vai funcionar, porque você vai chegar lá com uma atitude diferente, com uma mudança na sua vida na prática, e agora você vai ter condições de falar: olha o que Jesus fez comigo, olha como eu era, olha o que eu fazia, olha como eu vivia. Jesus me curou, me deu roupa, me vestiu, me transformou. Olha a diferença na pregação. Tinha atitudes, tinha na prática o evangelho. Então, às vezes a gente vai lá falar que Jesus é bom, que salva, cura e liberta, mas a pessoa continua na mendigância, continua com a roupa rasgada, continua no frio, não adiantou nada. Primeiro você tem que ter uma atitude de mudança na vida daquela pessoa para depois pregar o evangelho, porque nós temos que socorrer para mudar a história da pessoa, amém? Então primeiro destaque isso para o seu aluno. A igreja, meu irmão, ela demonstra, né, o amor por Deus, como ela contribui, como ela retribui aquilo que Deus faz por ela. Então é uma forma de observar. Se você é grato ao Senhor por tudo que Ele te dá, você demonstra isso na prática, como você cuida dos necessitados. Às vezes a pessoa diz: não, eu sou feliz, eu sou grato a Deus pelo emprego, pelo carro, por isso, por aquilo, pela família, por aquilo outro. Aí pergunta: quantas caronas tu já deu? Nenhuma. Quantas vezes você matou a fome do faminto? Nenhuma. Quantas vezes você forneceu, ajudou, pagou uma luz, uma água de alguém, comprou um gás, fez alguma coisa que mudasse a situação da pessoa? Nenhuma. Então não tem retribuição, então você não está sendo grato ao que Deus está te dando. Isso a gente precisa lembrar e colocar isso em prática. A igreja é um lugar de fraternidade, meu irmão. Pela pregação da palavra aprendemos a não confiar nossa felicidade aos bens materiais, mas a Deus acima de tudo, né? Então a gente tem que sair e entender isso, que a gente não pode confiar, não, que amanhã eu tô tranquilo porque eu tenho esse dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não é assim que funciona. A gente tem que ter alegria e gratidão por conhecer a Deus, por ter Deus no coração, e por causa disso nós somos fraternais, nós amamos o nosso próximo, nós dispusemos, nós somos generosos por causa do amor que nós temos por Deus. E Deus falou que a gente ia ser conhecido como seus discípulos quando amássemos uns aos outros. Então, mesmo, comece a observar como é que você está tratando os necessitados. Se você é indiferente,
ou se você se preocupa em ajudar o irmão que está passando por dificuldade. Preste atenção nisso. Isso reflete a sua intimidade e o seu coração com Deus como está. Então, se você tem a oportunidade, está ao seu alcance, ajude, procure saber, porque assim você está retribuindo tudo que Deus está te dando, né? Então, o mordomo fiel, ele é um dom. Você ser fiel, você trabalhar, você ser generoso, é um dom que Deus nos dá. Esse dom a gente precisa buscar, meu. Nós precisamos aprender a confiar que eu posso dar para o meu irmão hoje, que amanhã Deus vai prover o meu, não vou morrer de fome porque eu dei 1 quilo de arroz para o meu irmão que estava no sufoco hoje. Destaque isso para o seu aluno aí. A estratégia do maligno. O salmista expressou: não há quem faça o bem, não há um sequer. Esse é o estado do homem que vive sob o domínio das trevas. Isso é que o inimigo faz. Egoísmo. A pessoa, além de acumular para ela, ainda quer tomar o do outro, meu. Então isso é quem vive nas trevas. Mas quando nós fomos para Cristo, olha aí, esse sintoma, esse comportamento tem que ser mudado, meu. Isso a gente tem que observar. Se você mudou isso, se você saiu dessa mania pecaminosa do egoísmo, porque nós fomos generados por Cristo e o domínio do mal foi destruído na nossa vida. Então, muitas das vezes, a pessoa ama as riquezas e acha que é crente. Olha o jovem rico. Senhor, tudo isso eu faço, todos os mandamentos eu cumpro, olha que coisa. Aí Jesus olhou para ele e disse: faz o seguinte, vai lá, vende tudo que é teu e dá aos pobres e me segue. Olha aí, acabou o menino. Por quê? Egoísta, meu. Avarento, confiava nas suas riquezas, achou que eram as suas riquezas que iam mudar a história dele, que ia garantir a vida dele. Aí você vê lá em Zaqueu. Zaqueu, enquanto estava no domínio das trevas, avarento, corrupto, ladrão, enriquecia, roubando, sufocando as pessoas. Mas quando ele tem um encontro real com Cristo, o comportamento dele muda instantaneamente. Ele diz: agora eu vou dar metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É esse gatilho, é esse pulo do gato, essa mudança que nós temos que observar na nossa vida também, para ver se a gente está vivendo no ambiente de Cristo, na estratégia de Cristo, ou se nós estamos vivendo na estratégia do maligno. Porque você vê, muitos mesmo são como o jovem rico, estão na igreja, canta, louva, cumpre, vai para o culto, volta, são cristãos, como o jovem rico disse que era. Ih, Senhor, tá tranquilo, agora eu vou receber até um elogio. Todos esses mandamentos aí, ó, eu cumpro. Mas quando Jesus tocou no coração dele, aonde estava o coração dele, que eram as riquezas, ele não abriu mão para o Senhor. Diferente de Zaqueu. O coração de Zaqueu estava na riqueza também. Mas quando ele encontrou com Cristo, ele abriu mão e mudou, se converteu. E isso é que nós temos que ver também. Quantos cristãos, meu irmão, faz tudo na igreja, mas na hora de ajudar não ajuda ninguém. Vê o irmão no sufoco do lado, passa, baixa a cabeça, finge que não viu e vai embora. Não ajuda em nada. Irmãos que às vezes estão ali na igreja, numa situação de necessidade, às vezes está vendendo alguma coisa, está ali num sufoco na igreja para comprar o seu alimento, a pessoa baixa a cabeça e vai embora, tendo como ajudar, sabe? Então muitas das vezes a gente deixa de viver as bênçãos do Senhor por causa desse egoísmo aqui, que é coisa do diabo. Estamos vivendo com os comportamentos do inimigo dentro da igreja. Olha Judas, é um ladrão, é um diabo. Por quê? Andava com Cristo, vivia com Cristo, fazia as coisas de Cristo, via os milagres de Cristo, mas servia ao diabo, porque no seu coração ele vivia preso ao dinheiro. E aí viu o final que ele teve. Então, meu irmão, destaque isso para o seu aluno, para que a gente fuja dessa estratégia do maligno. Comece a quebrar isso. Procure saber como é a igreja. Comece a quebrar, meu. Tem que tomar decisão. Fique esperando, não. Comece a quebrar. Comece a procurar. Vou ajudar hoje com mesmo que você gema, chore, porque é egoísmo, mas o egoísmo se quebra
com a generosidade. Você vai quebrando essa mente cauterizada que está presa na riqueza e começa, não, Senhor, me dá uma oportunidade, como tu fazia ali, quebrando o meu coração, muda, converte, como tu fez com Zaqueu, me ajuda. E aí hoje você doa 1 quilo, amanhã você doa mais 1 quilo, e tu vai quebrando esse domínio do inferno, do egoísmo sobre a sua vida, e daqui a pouco você está vivendo completamente diante do Senhor, e já não serve mais o Deus das riquezas. Isso a gente tem que vencer, meu. É decisão, você que tem que tomar, você que tem que buscar em Deus, ter um coração misericordioso e ser um bom mordomo das coisas que Deus te deu, amém? Então a gente fecha o capítulo 2 dizendo que o pecado distorceu o caráter do ser humano, que se tornou egoísta, voltando apenas para o próprio eu. E é assim que acontece. Infelizmente, o pecado tirou o nosso coração generoso que Deus nos deu na sua perfeição da criação. Mas nós podemos, através do sangue de Cristo, sermos regenerados, nosso coração voltar a ser como no plano original, para que a gente aprenda a abençoar, a cuidar, a valorizar a vida, valorizar as pessoas, valorizar aqueles que estão à nossa volta, para que a gente possa ajudar, não só com dinheiro, mas com tudo que a gente puder fazer, amém? Tópico 3, para a gente caminhar para o final, cooperando com a igreja local, né? Cooperar com a igreja local é participar das atividades de contribuição financeira, para manutenção do templo, sustento dos obreiros, né? Se dedicam em tempo integral e socorro aos necessitados. Como nós falamos, a igreja é um hospital, a igreja é um lugar de socorro, a igreja é um lugar de acolhimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cooperar para que a igreja tenha recursos armazenados para quando aparecer alguém, ter como socorrer. Então faz parte do caráter cristão. Às vezes você não tem acesso direto ao necessitado, você não tem acesso direto a quem está sofrendo. Talvez você precisa formar ali um fundo, um estoque na igreja local, para que a igreja esteja sempre pronta. Às vezes você não tem, está lá, fez uma reforma no seu armário, achou um monte de edredom que não está usando, da época de frio. Chega na igreja e diz, está aqui, meu irmão, ó, departamento de missões, de evangelismo, está aqui os edredom todo ano, porque talvez você na hora não conheça ninguém que esteja precisando, entende? Mas eu formo ali um estoque, eu vou ali cooperar com a igreja, para que quando apareça alguém, provavelmente na igreja é mais fácil de aparecer do que na sua casa. Então, porque as pessoas sabem que a igreja socorre, então no sufoco elas vão à igreja. Aí o que acontece? Tem o estoque lá que você cooperou para que aquela pessoa ajudasse. Ah, eu tinha um familiar que usava medicações, aí o familiar morreu, passou para o Senhor. Pega aquela medicação, joga fora não, mesmo. Guarda ali, vê se está na validade direitinho, leva para a igreja, e na igreja, de repente, o pastor anuncia, tem 3 ou 4 que usam o mesmo remédio e não tem como comprar. Então, a gente, muitas das vezes, cooperando com a igreja local para que ela seja hospital, para que ela seja local de acolhimento. Então, é nossa responsabilidade. Então, destaque isso para o seu aluno aí. Então, a gente ajuda contribuindo, a gente ajuda ofertando, dizimando, formando estoque e se colocando à disposição. Chega lá para o seu pastor e diz, ó, eu sou médico, se precisar, eu tiro um sábado no mês para atender grátis aí, chama os irmãos que passam por deficiência, por esse tipo de problema que a gente atende grátis aí, se coloca à disposição para o Ministério de Missões fazer uma ação local de evangelismo, e você é um funcionário, eu não sei, uma profissão, um advogado, pode ir lá dar informações, né, ali gratuitas ali para aquelas pessoas, né? Então faz parte da cooperação com a igreja local para que o evangelho seja propagado, para que a igreja tenha condições de acolher mais as pessoas. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 3.1, cooperando com a manutenção do templo. Nossas ofertas e dízimos são fundamentais para quê? Para que a igreja, corpo físico, templo, esteja dentro da legislação, dentro da fiscalização, para que a igreja consiga cumprir seus compromissos, água, luz, taxa de incêndio, essas coisas todas lá que tem que pagar. Então a gente vai contribuir para quê? Para que a igreja não passe vergonha
diante dos ímpios, não faça vergonha de fazer coisas erradas. Então a igreja tem que ter o recurso para ser casa de Deus idônea e não passar vergonha ali com coisas erradas. Então destaque isso para o seu aluno. E também para quê? Para ser um lugar confortável para que a gente possa louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Não precisa ter luxo, destaque isso. Não é para juntar dinheiro, ficar botando o piso mais caro enquanto o outro morre de fome, o telhado mais bonito enquanto o outro morre. Não é isso não. É ter a igreja condições de funcionar satisfatoriamente, né, confortavelmente, com o que é suficiente mesmo. Uma cadeira adequada, um ar-condicionado em lugares que tem muito calor, né? A água, a luz, né? O banheiro limpinho lá, ter o papel higiênico, ter o papel para secar a mão, né? Não é ter luxo, porque às vezes você fica gastando no tempo e vai ficar aí e esquece as vidas. Então aí tem que ter o equilíbrio, junta o dinheiro ali, manutenção do tempo que precisa ser feito, por não cair as coisas na cabeça de ninguém, para o teto não desabar, para a igreja não cair no primeira chuva. Faz as coisas direito para a igreja ficar de pé e funcionar certo, para você não chegar a ter goteira, ficar, tira o irmão daí que está caindo o telhado. Não, você manter o templo em condições seguras de funcionar, mas também não é para fazer ali muitos esdrúxulos, muita coisa luxuosa, enquanto os irmãos estão na míngua. Então nós temos que ter o equilíbrio e saber gerenciar os recursos. Além disso, temos que contribuir com a igreja para o serviço ministerial. Tópico 3.2. Por quê? Existem pastores, existem missionários, existem pessoas que estão exclusivamente a serviço do reino, a serviço do ministério. Então precisa ter o seu sustento, que essa pessoa tem família, essa pessoa fica doente, tem que ter um plano de saúde, essa pessoa tem que comprar comida. O pastor vive também, ele é ser humano, o missionário também é ser humano. Então a gente tem que ter a contribuição, porque muitas das vezes aquela igreja tem que sustentar o ministro. Para quê, meu? Para que ele possa se dedicar 100% da sua vida, do seu tempo, ao cuidado das ovelhas. Então ele não vai precisar se preocupar em trabalhar 8, 12 horas de plantão para poder ter o seu sustento, que aí não tem como. Então se a igreja tem o pastor full time, tem que sustentar, é bíblico. O obreiro é digno do seu salário. Então preste bem atenção, se a sua igreja se adequa a essa realidade, você já tem que contribuir com mais intenso, para que sabe que daquele dinheiro vai ter que tirar o sustento do pastor, e é sustento decente mesmo. É para a pessoa ter um carro para poder se deslocar, para ter uma casa decente, para ele conseguir dar conforto para sua família, porque assim ele vai ter sossego emocional para trabalhar na obra do Senhor, se dedicar à oração, se dedicar à consagração, para cuidar, porque é muito bom mesmo. Na hora do aperto, você ligar 3 horas da manhã, ô meu pastor, tô passando mal aqui, vim pro hospital, ora aí, faz uma visita aqui, morreu fulano, vem aqui, não é bom? Ó, o pastor fala, tô indo, meu irmão, tô aqui levantando agora em oração pelo irmão. Por quê? Porque o pastor não vai ter que acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então ele está ali disponível, 3 da manhã, ele vai fazer oração, vai te dar um socorro, porque ele tem tempo para descansar, ajudar, porque ele sabe que o sustento dele está garantido. Então, meu irmão, muitas das vezes a gente malha o pastor, eu liguei e não veio me visitar, o pastor não ajudou e não sei o quê. Mas por quê? Porque ele estava trabalhando, estava lá no serviço dele, no CLT, aonde ele trabalha, às vezes é longe da igreja, não tem tempo, não tem como. O homem chega, tem que dar atenção à esposa, aos filhos, fazer as coisas dentro de casa, e aí? Que hora que ele vai cuidar da igreja? Que hora ele vai dar uma atenção maior? Então, se o seu pastor é esse tipo de pastor full time, se o seu pastor é sustentado pela igreja, então mais um motivo para você ter alegria em contribuir e saber, o meu pastor, a hora que eu precisar, ele está disponível, porque a gente consegue pagar o seu salário de forma decente para o homem viver em paz ali com a sua família, para conseguir caminhar e dar assistência à igreja. Então,
Destaque isso para o seu aluno aí, meu. Tem que pagar o salário, tem que recolher o INSS para o pastor poder se aposentar. Tudo isso tem que ser visto, meu. Não é um dia, um mês, não. Tem que ter regularidade para o pastor ter tranquilidade de saber o salário está garantido, eu tenho para ajudar, para contribuir, para ter tempo de deslocar, para ir para lá, para cá. Então a igreja precisa cuidar disso. Se o seu pastor é nessa situação, saiba que você tem mais responsabilidade ainda com a oferta, com o dízimo, para poder ter separar esse valor para cuidar do pastor, para sustentar a família dele e o templo e manter também o socorro aos necessitados. Então, cada igreja tem uma realidade e cada lugar é de um jeito. Então, observe como é que funciona a sua igreja aí. Mas para todas, em regra geral, temos que ser fiéis no dízimo e na oferta, porque sabemos que todas as igrejas têm que pagar a luz, pagar a água, contribuir, construir o templo, cuidar do templo, manutenção do templo, repor materiais, tudo isso todas as igrejas fazem. Então temos que ter esse cuidado. E no tópico 3.3, meu irmão, cooperando com os necessitados. A igreja precisa ter esse suporte, essa infraestrutura financeira, material, para socorrer os necessitados quando o necessitado aparecer. Tu não sabe que dia vai ser, que hora que o necessitado vai aparecer. Não adianta ele ir lá faminto na quarta-feira e você falar: ei, meu irmão, volta aí domingo, que é só domingo que a irmãzinha que abre o estoque lá vem. Ó, meu irmão, não tem como. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, morreu de fome. Então tem que estar ali aberto na hora, meu. Chegou o necessitado. Ah, mas eu não sei se ele é crente. Não interessa. Se chegou no hospital, você atende. Não sabe o motivo porque levou aquela pessoa a estar doente, mas eles atendem. Então você tem que atender na igreja também. Ah, mas você tem bradar? Depois você vê se a pessoa vai usar, o que vai acontecer. Mas nossa função é socorrer. Para quê? Para que o evangelho seja pregado e não escandalizado. Então a igreja tem que ter o quê? O estoque, a infraestrutura. Para quê? Para que ela contribua com quem precisa de um alimento, com quem precisa de uma palavra num luto. Por isso o pastor tem que estar pronto, contribuindo com os necessitados. Às vezes precisa arrumar um abrigo, né? Para poder a pessoa ficar. Quantas igrejas atuam assim? Né? Nós vemos aqui no Brasil, mais recente, o problema que teve lá no Rio Grande do Sul. Quantas igrejas abriram seus lugares de templo para botar colchonete, para botar cama, para os desabrigados ficar. Então, tinha uma estrutura para poder dar uma comida, dar um socorro, e serviram de pontos de referência para socorrer aquelas pessoas na tragédia das enchentes que deu lá no Rio Grande do Sul, né? Então, muitas das vezes, a igreja precisa dessa contribuição dos membros da igreja. Os membros precisam ser fiéis e entender que a igreja precisa ter infraestrutura para socorrer os necessitados. Nós não podemos virar nossas costas para os necessitados, que isso é uma das bases do evangelho. Para você pregar a Cristo com palavras, pregue primeiro com atitude. Jesus não demonstrou amor só de palavras, não. A Bíblia diz que ele demonstrou amor na prática. Como? Foi lá e morreu na cruz do Calvário, na prática, para nos abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada na palavra do Senhor, na Escola Bíblica Dominical, com essa lição tão linda, de lição número 12, sobre o nosso chamado para o socorro, o chamado de Deus na nossa vida, para fazer a diferença na prática para as pessoas necessitadas. Lembre-se disso, lembre da atenção. Procure saber se você pode ajudar. Coloque isso em prática. A fé sem obra é morta. Veja o que tu pode ajudar. Às vezes, um currículo que você leva, uma palavra, um auxílio, uma dica, uma informação, você muda a história da vida de alguém para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Observe, cuide e veja onde você pode ser útil para o reino do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? E Deus te abençoe. Vale a pena até lembrar como é importante essa parte, porque tem um texto lá na Bíblia que vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer,
Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me vestis. E por causa disso, afaste de mim que eu não vos conheço. Por causa dessas atitudes que a pessoa não fez, ela ficou do lado esquerdo e ficou de fora do reino dos céus. Então, destaque isso, o Senhor cuida de nós, o Senhor quer ver a nossa continuidade no amor que Ele tem por nós. Então, às vezes, você faz um monte de coisa, mas lá na hora da avaliação, Jesus deixou de fora as pessoas, não porque não cantaram, não porque não pregaram, não porque não iam aos cultos, mas deixou de fora porque não socorreram os necessitados, que eram quem? A representação do próprio Cristo, porque eles vão dizer: quando nós vimos você com fome, com sede, com frio? E Jesus vai dizer: quando vocês viram os meus pequeninos e não ajudaram. Então, destaque isso para o seu aluno aí, fique com essa palavra. Às vezes, meu irmão, que está faltando para nós sermos salvos, para fazer a diferença, é a fé em obras, a fé viva, para podermos ser cristãos de verdade, que serão arrebatados para o reino dos céus. Amém? E Deus te abençoe, uma aula abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se assim o Senhor permitir, com a nossa 13ª lição, a lição de número 13, que é a última lição do trimestre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz de Deus e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.